Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise, tá? Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Caio Responde. E nessa sessão eu irei atender ao e-mail do Pedro. O Pedro me escreveu dizendo o seguinte: Caio, eu sou Pedro, estudante de psicologia, e aspiro à psicanálise assim como você. Queria entender o porquê você se mantém na psicanálise clássica. Você não acha que a histeria já caiu em desuso há muito tempo? Bom, provavelmente o Pedro me fez essas indagações, né? Porque uma temática que eu discorro muito aqui no canal com frequência é a histeria, né? Eu falo muito sobre as mulheres histéricas, que é uma temática que eu adoro debruçar-me sobre, sabe? E aí eu irei responder às indagações do Pedro a partir daquilo que eu tenho como concepção acerca da histeria, acerca dessa psicanálise mais clássica. Bom, há uma vivência coletiva da angústia, né? Na contemporaneidade, na atualidade. E essa vivência, ela é antropológica, tá? Ela sempre existiu, ela continua existindo, certo? Bem, o que é que acontece? Uma boa parte dos sintomas orgânicos hoje em dia, assim como foi em épocas remotas, né? Esses sintomas orgânicos, eles estão se dando sem causas anatômicas, ou seja, sem uma origem anatômica, sabe? Assim como era em épocas remotas. Mas por ser uma afecção, por ser afecções que invadem o orgânico, que invadem o corpo, as pessoas elas acabam recorrendo, né? Elas acabam delegando essa demanda à clínica médica, tá? A histeria, ela foi a temática que eu me debrucei sobre, né, para o desenvolvimento, para a construção do meu TCC. E aí uma das coisas mencionadas no meu TCC foi a fibromialgia. Foi um dos fatos que eu discorri sobre, foi uma temática sobre a qual eu discorri no meu TCC, né? E aí, para responder à indagação de Pedro, eu irei me ater à fibromialgia, que é um exemplo bastante pertinente, sabe? Dentre outros que eu também citei no meu TCC. Mas para que o vídeo não fique tão longo, eu vou me debruçar sobre a fibromialgia aqui, porque vai ficar clarificado na mente de vocês o porquê que eu me atenho a essa psicanálise clássica, a histeria. Vejam bem, a fibromialgia é um quadro concernente à clínica médica na atualidade, tá? E é um quadro que é recorrente, né? Que consiste aí em dores que ocorrem nos tecidos fibrosos, dores que ocorrem nos tecidos musculares, né, de diferentes partes do corpo. E é um quadro que acomete especialmente as mulheres e é de origem desconhecida. Não há uma causa anatômica, não é um quadro de origem anatômica. Já houve aí várias investigações acerca desse quadro e não se encontra uma origem, não se encontra uma causa anatômica para explicar essas dores. Então o que é que acontece? Há vários estudos comparativos entre o quadro clínico contemporâneo, tá, concernente à fibromialgia, e o quadro clínico contemporâneo concernente à histeria descrita por Freud no século XIX, tá? E a histeria no século XIX era um quadro que também acometia especialmente as mulheres. E aí esses estudos, que boa parte deles estão aí disponíveis na plataforma
Cielo, né, que é a plataforma que abrange os estudos acadêmicos. E aí esses estudos encontrados nessa plataforma exploram os dois quadros clínicos, tanto a fibromialgia quanto a histeria, né? No que diz respeito à descrição, no que diz respeito a sintomas, no que diz respeito a fatos, no que diz respeito a tratamentos. E aí, alguns estudos apresentam inclusive casos clínicos, né? Para a ilustração aí dos dois quadros clínicos, né? A fim de identificar possíveis semelhanças, tá? A fibromialgia, nesses estudos, ela é descrita, ela é explorada através do discurso médico, tá? A histeria, ela é abordada, dissertada através dos escritos de Freud. Por fim, os estudos discorrem aí a defesa da hipótese de que a fibromialgia faz parte do quadro clínico da histeria, ou seja, sujeitos diagnosticados com fibromialgia pela clínica médica são, na verdade, segundo esses estudos, pacientes que apresentam sintomas histéricos, né? Segundo os estudos já feitos, né, dissertando aí essa linhagem de pensamento no sentido de que a fibromialgia, na verdade, é um quadro histérico, né, discorrem do tratamento que Freud demandava sobre a histeria, tá? Como que Freud tratava a histeria? Unicamente por meio da fala. Os sintomas histéricos que invadem o corpo trata-se de uma condensação de energias afetivas ligadas às angústias, conflitos, sofrimentos, questões doloridas, sofridas, que são aí mal resolvidas. E aí Freud, em sua sessão de análise, ele dava ao sujeito que estava em sofrimento o poder da voz, o poder da fala. Dava a esse sujeito o poder da expressão verbal, sabe? Para que ele pudesse verbalizar o seu sofrimento, o que estava lhe afligindo, né? Então, Freud proporcionava a eles um espaço onde eles pudessem falar o que vinha à mente, sabe? Eles falavam ali aquilo que lhes angustiavam, eles falavam sobre as suas aflições, e assim Freud fazia análise dos ditos, do discurso. Discursos muitas vezes desconexos, sem sentido algum, superficialmente falando, né? E aí Freud fazia análise daquele discurso a fim de montar o quebra-cabeça, né? A fim de montar o quebra-cabeça com as peças expressas por meio do discurso. E não era para entregar o quebra-cabeça montado para o paciente. Freud estava ali, né, fazendo análise do discurso, né, e aí ele pegava uma peça aqui, outra peça ali, juntava, né, e aí chegava a uma conclusão, né, ou seja, ele de fato debruçava-se sobre esse discurso para montar um quebra-cabeça. Mas isso não era para entregar de mão beijada ao paciente, né? Ele tinha esse quebra-cabeça montado, né, como subsídio para catalisar, por meio das intervenções, insights por parte do paciente, a fim de que esse paciente viesse aí a elaborar suas questões mal resolvidas, né? E aí, a partir da elaboração dessas questões que demandam uma energia afetiva condensada num corpo e que geravam sintomas, né? A partir dessa elaboração, a fomentação da diluição dessa energia que até então estava condensada no corpo, no orgânico,
né? Porque o que é que acontece? O sistema nervoso central, ele tem um limite para suportar, né, o estresse. Ele tem um limite para suportar as energias afetivas ligadas às questões conflituosas, né, às demandas de sofrimentos. A partir do momento que há um excesso dessa energia, né, esse excesso que não é suportado pelo sistema nervoso central, esse excesso precisa ir para algum lugar. Então, para onde iria? Né? Iriam aí para o corpo. Eram aí condensadas no corpo, no orgânico. E daí, por meio, né, dos insights catalisados pelas intervenções de Freud, havia aí a descondensação dessas energias, né? Porque na medida que o paciente ele ia aí elaborando as suas questões, então o seu sistema nervoso central ganhava uma flexibilidade, o seu sistema nervoso central acabava ganhando uma leveza, né? Com isso, essa energia que estava ali, esse excesso de energia que estava ali condensado no corpo, né, gerando aí sintomas, elas eram aí descondensadas, elas eram diluídas, né? Então, a fomentação da diluição dessa energia, né, gerava aí a liquefação, ou seja, a dissolução do sintoma que estava ali invadindo o corpo, que estava ali invadindo o orgânico, né? Porque aí essas questões mal resolvidas, mal entendidas, ganhando um maior entendimento, uma maior elaboração por parte do sujeito, então ele acabava atribuindo um sentido ao seu sofrimento e colocando esse sofrimento no lugar certo, tá? Bom, quanto à fibromialgia, né, qual que é o tratamento concernente à fibromialgia? Né? O tratamento consiste na prescrição de medicamentos, geralmente relaxantes musculares e os neuromoduladores, tá? Isso aí gera uma rentabilidade para as indústrias farmacêuticas, dando movimento à economia, né? Dando movimento ao capitalismo, dando movimento a uma certa rentabilidade, tá? O tratamento por meio da fala, por meio da associação livre, como é o tratamento dentro do âmbito da psicanálise, isso aí não gera essa rentabilidade, sabe? Não gera essa rentabilidade para o capitalismo, né? O capitalismo não gira, né? O tratamento por meio da fala não gera pagamentos de impostos. O tratamento por meio da medicação, sim, gera tudo isso. Gera rentabilidade, gera o giro do capitalismo, né? Gera pagamento de impostos, entende? Então, é dado a isso que a histeria foi desconfigurada. Inclusive, a Elizabeth Rudinesco, psicanalista renomada, ela trata disso no livro Por que a Psicanálise?, que foi também um livro que eu usei muito no desenvolvimento do meu TCC. Ela fala exatamente disso aí, né? Então, gente, dado a isso, a histeria ela foi desconfigurada em novas formas de afecções que possam ser aí tratadas pela via medicamentosa, mas tudo por uma questão estratégica, é uma estratégia do capitalismo, é uma estratégia para que a economia ela possa girar, é uma estratégia rentável para a indústria farmacêutica, né? Então, pois bem, a histeria para mim ela não deixou de existir, sabe? Ela está aí mais recorrente do que nunca. E a fibromialgia foi só um exemplo, sabe? Existem várias outras afecções que nitidamente comparadas à histeria descrita por Freud no século XIX, a gente percebe, né, que são afecções que estão dentro de um quadro histérico.
mas que não estão sendo tratadas como uma histeria, e sim como uma afecção que necessariamente precisa de prescrições medicamentosas, entende? É isso. Bom, espero que tenha ficado claro, porque do meu debruçamento sobre essa psicanálise mais clássica, beleza? Na descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail. Você encontra também as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar de perto. Você encontra o Instagram da minha namorada, que é da mesma área que eu. O Instagram, a página profissional dela, inspira aí, por meio de textos reflexivos, o cuidado com a saúde mental. Então, quem tiver um interesse, segue ela também, tá certo? E você encontra aí o meu canal primário aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, beleza? Então é isso, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tá? Para que você possa ter acesso a essas informações adicionais, beleza? É isso, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.